Leitura do livro de Neemias, capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias e Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Estes seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam de frente dele nas guardas, e Jesua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas. E Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram os sacerdotes chefes das casas dos pais, e Seraías, Meraías, Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias e Joanã. De Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adiná, de Maraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Ginetom, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai e de Amoque, Eber, de Ilquias, Sabias e Jadaías, Netanel. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe inscritos como chefes das casas dos pais, Joiada e Jonã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dário o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes das casas dos pais do livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas Asabias, Serebias, Jesuá, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam de frente deles para louvarem e darem graças a Deus ao mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam guarda às tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os seus lugares para o trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, cantos, saltérios, alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto na campina dos arredores de Jerusalém, como nas aldeias de Netofa, como também na casa de Gilgal e dos campos de Gibeá, Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém, e purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo em mão a mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo, e após eles Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, o dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia diante deles. Indo assim para a porta, de frente deles, subiram as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. E segundo o coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, a torre de Ananel, e a torre de Meá, a torre da porta do gado, e pararam a porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maaseías, Miniamim, Micaías, Elionenai, Zacarias, Ananias iam com trombetas, como também Maaseías e Semaías, Eleazar e Uzi, e Joanã e Malquias e Elão, Ezer,
fazia-se ouvir os cantores juntamente com Jesraías, o superintendente, e sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também, no mesmo dia, se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para ajuntarem nelas das torres das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e faziam a guarda do seu Deus e guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão, porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores, e cânticos de louvores e ação de graças a Deus, pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Capítulo 13. Naquele dia, leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores, e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não se estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. E vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara, e ordenou-o eu purificarem as câmaras, e tornei trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares do incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhe não dava, de maneira que os levitas e os cantores faziam a obra, tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros e Selemias, os sacerdotes, Zadok, o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes agradou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu fiz à casa de Deus, de meu Deus, e às suas guardas. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém, e contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém, já sombra antes do sábado, ordenou eu as portas se fecharem, e mandei que não as abrissem até o sábado, passado o sábado, e pus as portas a alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores em toda a mercadoria passaram a noite e foram a Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar a mão sobre vós.
daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Também disse os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância de tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas e filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, para nós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo o amado de Deus? E pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também, um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio dos levitas. Assim, os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha, em tempos determinados, e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem.